Olá, pessoal. Nesta aula, veremos sobre a rotina 1840, Cadastro Fundo Multifilial. Vamos lá? Rotina 1840, Cadastro Fundo Multifilial. A rotina 1840 tem por finalidade fazer toda a etapa de migração do processo de verbas antigo para o novo processo de verbas multifilial. Porém, antes de iniciarmos as configurações na rotina 1840, vamos ver alguns conceitos que são importantes para a execução do processo de verbas multifilial. Então, vamos agora ver algumas informações importantes para a implementação do processo de verbas multifilial. A primeira delas é, lá no CCW, é necessário fazer a atualização de todas essas rotinas envolvidas no processo de verbas e também que vai impactar diretamente o processo de verbas multifilial para a versão 31 ou superior. Ou seja, é necessário que todas essas rotinas estejam acima da versão 31 do WinTor. Lá na rotina 132 também, após o processo de migração na rotina 1840, nós vamos marcar o parâmetro 4239, utilizar verba multifilial como sim. Este parâmetro é o que vai mudar toda a estrutura das rotinas para atender o novo processo de verbas multifilial. Na rotina 202, nós temos dois campos que precisam ser marcados conforme for a necessidade da empresa. Então, nós temos os campos lá, alimenta fundo multifilial, e em que momento será alimentado esse fundo da verba. Então, nós temos lá o primeiro parâmetro, aplica rebaixa de custo, que vai ser marcado se as entradas de verbas geradas do pedido de compra na rotina 220 vai ou não aplicar a verba como rebaixa de custo na entrada. Então, esse parâmetro hoje, ele é um parâmetro já full do WinTor, onde a partir do momento que eu crio um pedido de compra normal com quantidade bonificada ou valor em dinheiro de pagamento de verba, a rotina ela cria um pedido normal. Se for um pedido bonificado, aquela quantidade bonificada, o sistema também já cria aquele pedido bonificado, onde ele atrela o pedido normal com o pedido bonificado. Quando é feita a entrada dessa nota fiscal na rotina 301 do pedido normal, o sistema automaticamente aplica a verba como rebaixa de custo e quando eu recebo o pedido bonificado, o sistema faz o recebimento dessa verba. Esse parâmetro agora no cadastro de fornecedor na rotina 202 é para o usuário escolher se ele quer ou não que essa verba entre aplicando a rebaixa de custo. Como default da rotina, o parâmetro vem como sim, que é a forma como os clientes estão habituados hoje, mas caso esse parâmetro esteja como não, quando eu fizer a entrada do pedido normal, o sistema não vai aplicar a verba como rebaixa de custo, e quando fizer o recebimento do pedido bonificado, o sistema faz o recebimento dessa verba. Com isso, esse saldo ele entra no conta corrente comprador-fornecedor para que o comprador ou a pessoa que esteja manuseando o processo de verbas, ele vá utilizar esse valor da verba conforme a necessidade. O outro parâmetro que nós temos é alimenta fundo multifilial. Vai marcar em que momento será alimentado o fundo para o comprador fazer a aplicação das verbas. Então, nós temos agora lá no cadastro de fornecedor na rotina 202, em que momento o valor vai ficar disponível para o compras, para o comercial ou para o usuário que está trabalhando com as verbas poder utilizar esse dinheiro para fazer as aplicações. Pela criação da verba, né? Se quando eu crio a verba, esse valor já fica disponível para esse usuário poder fazer as aplicações. Pelo aceite do contrato da verba, que é uma nova opção que nós criamos. Então, só a partir do momento que esse contrato é assinado na rotina 1802, como veremos mais a seguir, é que esse valor vai ficar disponível para ser utilizado nas aplicações de verbas ou pelo recebimento da verba. Ou seja, só quando o fornecedor fizer o pagamento desta verba é que esse valor vai ficar disponível para ser feito as aplicações conforme a necessidade. Então, como é um parâmetro por fornecedor, eu posso ter fornecedor que vai estar marcado lá pela criação da verba, eu já posso utilizar o dinheiro, fornecedores também que somente pelo aceite do contrato e fornecedores que só após o pagamento da verba é que eu vou poder utilizar esse dinheiro para fazer as devidas aplicações.
Então, como é por fornecedor, vai ficar a critério de como pode ser marcado esse parâmetro e pode ser estruturado também de acordo com o fornecedor. Se o fornecedor é um fornecedor que sempre arca lá com as suas responsabilidades, paga as verbas certinhas, então eu posso colocar pelo aceite do contrato. A partir do momento que assinou o contrato lá, que o fornecedor fez a assinatura do contrato, esse valor fica disponível para poder ser utilizado. Se é um fornecedor que sempre dá trabalho para pagar as verbas, sempre tem muita canseira ali em tratar com esse fornecedor para receber essas verbas, eu posso colocar pelo recebimento da verba, que somente depois que ele fizer esse pagamento é que esse valor vai poder ser utilizado dentro do meu negócio. E dentro do verbas multifilial, nós temos também algumas oportunidades para o negócio. São melhorias que vieram para melhorar o processo de verbas do entorno. Então, a primeira delas é aplicar as verbas de forma multifilial. Então, de acordo com o cadastro que é realizado na rotina 1840, eu tenho a possibilidade de aplicar essas verbas de forma multifilial e, da mesma forma, também receber essas verbas de forma multifilial. Posso ter criado a verba em uma filial e o fornecedor ter me pagado ela em outra filial. Então, no processo novo agora do verbas multifilial, eu tenho essa possibilidade de aplicar essas verbas entre as filiais e também receber essas verbas entre as filiais. Tenho a possibilidade de receber a verba diferente da forma de pagamento que foi negociada. Então, criei uma verba como mercadoria, quero receber ela como dinheiro. No verbas multifilial agora já é possível. Criei uma verba como dinheiro e quero receber como mercadoria. Também é possível. Agora, no verbas multifilial, nós passamos a fazer o controle do fundo comprador-fornecedor, ou seja, quando a empresa tem fornecedor com vários compradores. Então, se eu pegar um exemplo lá, o fornecedor Unilever, ele tem lá os departamentos de bebida, mercearia, limpeza, e vamos pegar um outro departamento de perfumaria, por exemplo. Então, ele tem 4 departamentos que normalmente é um comprador para cada departamento desses. Então, agora a gente controla o saldo a aplicar do fornecedor, fornecedor-comprador. Então, cada comprador vai criar a sua verba lá na rotina 1801 ou na rotina 220, e ele que vai negociar essa verba com esse fornecedor, e ele vai ter esse saldo seu disponível para aplicação conforme for a necessidade. Temos agora a assinatura do contrato de verba na rotina 1802. Então, normalmente, no processo antigo, tem-se muito gasto de papel, emissão de contrato, o fornecedor assina, o cliente, o usuário, ele precisa ficar guardando esses contratos em pastas arquivos. Agora, na rotina 1802, nós temos lá a oportunidade de fazer a assinatura desse contrato de forma digital. Então, eu tenho aqui a assinatura desse contrato de verba de forma digital e também a liberação desse valor de verba após a assinatura desse contrato. Eu só vou liberar o valor para o comprador utilizar, fazer as aplicações das verbas após a assinatura desse contrato na rotina 1802. A opção por não rebaixar o custo de entrada no pedido de compra, que foi o que eu disse anteriormente. Quando eu tenho um pedido normal, onde eu já informo a verba também nesse pedido normal. Quando o sistema faz o recebimento desse pedido normal na rotina 301, o sistema automaticamente aplica essa verba como rebaixa de custo. E agora é possível determinar se quer ou não que esse pedido entre aplicando essa verba como rebaixa de custo. E a última opção, e não menos importante, é não ter a aplicação da verba atrelada ao seu tipo de verba da criação, salvo para as verbas de CMV valor apurar. Ou seja, eu não preciso mais saber como vou gastar essa verba para poder criar ela hoje. Então, no processo de verbas antigo, eu precisava saber como que eu ia gastar a verba. Então, nós tínhamos a opção lá de verba de rebaixa de custo, rebaixa CMV definido, outras. Então, sempre que eu criava uma verba com esse tipo, eu só podia aplicar essa verba com esse tipo. Não verbas multifilial, agora não. É possível criar um saldo, onde esse saldo vai entrar no conta corrente do comprador-fornecedor, e se ele quiser utilizar esse valor para rebaixa de custo, ele vai poder usar. Rebaixa de CMV definido também, retroativo, CMV retroativo, ou para opção outras. O saldo vai estar disponível,
e vai poder ser utilizado da forma que quiser, que for necessário, salvo para as verbas de ICMV apurar, pois as verbas de ICMV apurar só têm o seu valor após todo o processo lá do período que é feito esse cadastro na rotina 1831. Aí eu faço a apuração dessa verba na rotina 1832. Mas para todos os outros processos de verbas, os outros tipos de verbas, o saldo vai estar disponível e vai poder ser utilizado conforme a necessidade. E aqui temos uma informação extremamente importante a respeito do processo novo de verbas multifilial. Se for realizado todo o processo de migração para o processo de verbas multifilial, não tem como retornar para o processo antigo, retornando as movimentações que foram migradas. Ou seja, a partir do momento que eu faço a etapa de migração na rotina 1840, migrando do processo de verbas antigo para o novo processo de verbas multifilial, e eu não me adapto a esse novo processo de verbas multifilial, quero retornar para o processo de verbas antigo, eu não consigo, via sistema, trazer todas essas movimentações que foram migradas para o verbas multifilial e trazê-las novamente para o que era antigamente. Então, a partir do momento que eu fiz essa etapa de migração, eu não tenho mais como retornar para o processo antigo. A única forma que tem para voltar para o processo de verbas antigo é mudar o parâmetro 4239 na rotina 132 e iniciar novamente um novo processo, só que o processo do verbas antigo. Porém, parafraseando novamente, esse processo da etapa de migração, onde eu peguei todas as verbas antigas e migrei para o fundo multifilial, eu não vou conseguir trazer esse saldo novamente para o verbas antigo para poder ser utilizado. Então, fica aqui um ponto de atenção muito grande, pois a partir do momento que é feito esse processo, essa etapa de migração, que a gente vai ver logo, que nós vamos ver logo a seguir, que tem toda uma etapa, todo um processo, a partir do momento que foi, não tem mais como retornar. Nesta aula, vimos alguns conceitos importantes sobre os processos da rotina 1840, cadastro fundo multifilial. E nas próximas aulas daremos sequência neste treinamento. Obrigado e até lá!